Olá, bem-vindos agora à videoaula de soluções. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre soluções. Bom, primeira coisa, o que é uma solução? Para ser uma solução, eu preciso de alguns parâmetros. Primeiro, tem que ser uma mistura homogênea. Então, lembra que mistura homogênea é aquela que tem uma fase só, você não vê mais de uma coisa. Segundo, elas podem conter dois ou mais componentes. Tá? Então, eu tenho que ter isso. E tem que ter dois componentes principais, que são o meio dispersante, que a gente chama de solvente, e o meio disperso, que a gente chama de solo, tá? As soluções, elas podem se apresentar com diferentes aspectos. Então, eu tenho uma solução sólida, uma solução líquida ou uma solução gasosa. Então, alguns exemplos. Uma solução sólida são as ligas metálicas. Então, uma joia, um anel de ouro, de bronze, de aço, ela é uma solução. Eu tenho mais de dois elementos numa mistura homogênea, tá? Uma solução líquida é aquela onde está no estado líquido. Então, eu tenho uma coisa dissolvida na outra. Por exemplo, o soro fisiológico, que é a água mais o cloreto de sódio, o álcool de limpeza, tá? Que é etanol mais água. Aqui eu tenho uma figura, um exemplo de vinagre, que é uma solução aquosa também, líquida, tá? E uma solução gasosa. O ar, quando ele está limpo, a gente não vê mais de uma fase. Aqui eu coloquei o exemplo do gás, né, que vem dentro do botijão. É uma mistura de substâncias também. Tá? Então, eu tenho soluções nesses três estados. Bom, eu tenho alguns tipos de soluções ou tipos de dispersões, que são chamados de soluções verdadeiras, soluções coloidais ou suspensões. Exemplo, uma solução verdadeira, ele tem a ver com o tamanho da partícula. Tá? Então, se a partícula é de 0 a 1 nanômetros, lembrando que nanômetro é 10 a menos 9 metros, tá? Eu tenho uma solução verdadeira. É quando eu não enxergo ali aquilo que está dissolvido. Por exemplo, quando você separa, junta açúcar na água. Então, eu não vejo o açúcar ali, ou sal, ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Por quê? Porque as partículas, elas são muito pequenas. Eu tenho uma solução chamada de coloidal, tá? Por exemplo, a gelatina na água. Ela vai ter um tamanho, as partículas, de 1 a 1000 nanômetros. Então, ela já é um pouquinho maior. Eu já consigo enxergar alguma coisa ali. E as suspensões? As suspensões, aí eles são grandes aglomerados de átomos. Então, eles têm tamanho da partícula acima de 1000 nanômetros. Nesse caso, eu consigo enxergar aquilo que está lá dissolvido. Por exemplo, água com terra. Então, eu consigo enxergar a terra dali. E se eu deixar em repouso, a terra ela vai decantar, ela vai ficar embaixo. Então, isso aí a gente chama de sedimentação espontânea, tá? Então, eu consigo ver as partículas ali. Bom, para eu ter uma solução, eu tenho que estudar o fenômeno da solubilidade. Solubilidade é o limite que o soluto pode se dissolver numa dada quantidade de solvente. Por exemplo, quando você vai fazer um suco, por exemplo, de maracujá, que é bem azedo, tá? Então você põe açúcar, experimenta, não tá bom. Põe açúcar, experimenta, não tá bom. Aí você põe um montão de açúcar. Chega uma hora que o açúcar não vai mais dissolver naquele suco, ele vai ficar embaixo, certo? E aí você pode mexer, você pode fazer o que você quiser, que não vai mais dissolver aquele açúcar. Por quê? Porque o açúcar atingiu a sua solubilidade e o suco não vai ficar mais doce também. Então, uma alternativa que você tem é colocar mais água para diluir mais aquele suco e aí você poder beber e não ficar azedo, tá? Então, solubilidade é esse limite, o quanto eu consigo dissolver do soluto no solvente.
E aí a gente define uma grandeza chamada de coeficiente de solubilidade. Então, esse coeficiente é a quantidade máxima de soluto solubilizável em uma dada quantidade de solvente e uma dada condição de temperatura. Então, quer dizer que o coeficiente, a solubilidade, ela depende da quantidade de solvente que eu tenho e da temperatura. Então, para resolver isso, a gente tem as curvas de solubilidade. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, ó, o KNO3, que é o nitrato de potássio. Ele tem aqui nesse eixo o coeficiente de solubilidade, ou seja, qual é a massa desse sal que eu consigo dissolver para 100 gramas de água. Então, o gráfico todo ele está construído nesse parâmetro, para 100 gramas de água, tá? E aqui embaixo, no outro eixo, eu tenho a temperatura, que vai ser dada em graus Celsius. Então, olha só, se eu quiser saber a 30 graus, quanto é que eu consigo dissolver do KNO3 em 100 gramas de água, é só subir aqui no gráfico, tá? Então, eu subi aqui e aí eu vou vir para cá, quase 50 gramas. Então, ó, o coeficiente de solubilidade do KNO3 a 30 graus vai ser quase 50 gramas. E aí eu tenho várias linhas, porque aqui são representadas várias substâncias. Vou dar um exemplo aqui, ó, do KI, que é o iodeto de potássio. Então, ó, a 10 graus eu consigo dissolver, olha, uma quantidade muito grande, 135 mais ou menos gramas do iodeto de potássio em 100 gramas de água. Então, ele é um sal muito solúvel, tá? Então, eu posso dissolver bastante dele na minha solução. O contrário, por exemplo, ó, do KClO3. Se eu pegar 10 graus, eu vou conseguir dissolver só quase 5 gramas, né? Então, ó, 10 graus, subir o KClO3, vai dar quase, acho que nem 5 gramas, não dá aqui, certo? Então, é um sal pouco solúvel, ok? Esses gráficos, eles são construídos em laboratório. Então, eles pegam uma quantidade de água, vão dissolvendo e vão aumentando a temperatura. E vão vendo qual é a capacidade de solução desse sal, ok? Bom, e aí a gente tem uma classificação das soluções quanto à quantidade de soluto. Então, a solução pode ser insaturada, onde é aquela onde a quantidade de soluto é inferior à quantidade estipulada pelo coeficiente de solubilidade, tá? Então, se dá para dissolver pelo gráfico 10 gramas, se eu dissolvo 5, eu tenho uma solução insaturada. A solução saturada, que é aquela que possui uma quantidade solubilizada exatamente igual à indicada pelo coeficiente de solubilidade. Então, se pode dissolver 10 gramas, eu dissolvo exatamente 10 gramas, tá? E a solução supersaturada, que quando a quantidade solubilizada é maior que a estipulada. Não é muito comum a solução ser supersaturada, porque o que acontece, o fenômeno que mais acontece, é que quando passa da saturação, esse excesso ele vai ficar embaixo, tá? Como a gente chama de corpo de chão. Então, a solução supersaturada é uma condição especial para solubilizar mais do que o limite, certo? Então, eu vou dar um exemplo de como que a gente pode fazer cálculos com isso. Então, eu vou dar um dado. Eu sei que o coeficiente de solubilidade do NaCl a 0 graus é de 35,7 gramas para 100 gramas de água. E eu sei que o coeficiente do NaCl a 25 graus é de 42 gramas para 100 gramas de água. Então, esses dados foram coletados lá no gráfico que a gente viu, tá? Aí, eu tenho o seguinte, se eu tenho 1 litro de água a 0 graus,
tá? Eu consigo dissolver? Eu dissolvi aqui 200 gramas de NaCl, ou seja, se para 100 gramas de água eu consigo dissolver 35,7, se eu tenho 1.000 gramas de água, eu vou ter 10 vezes mais. Então, eu conseguiria dissolver 357 gramas. Se eu só dissolvi 200, eu estou abaixo do limite. Então, quer dizer que essa solução ela é insaturada, certo? Agora, se eu tenho 1 litro de água, de novo, a 0 graus, e eu vou dissolver 357, ó, eu estou exatamente no limite, certo? Se está exatamente no limite, eu tenho uma solução saturada, ok? Então, ela está no limite. E se eu tenho 1 litro de água a 0 grau de novo, e eu dissolvo 400 gramas, eu estou acima do limite, concorda? O limite é 357, eu estou acima do limite. O que vai acontecer aqui? Vão dissolver os 357 gramas e o restante ele vai ficar aqui no fundo, como eu falei de corpo de chão. Então, eu vou ter uma solução saturada com corpo de chão, tá? Então, ó, insaturada menos que o limite, saturada exatamente no limite e saturada com corpo de chão quando passa do limite. E isso aqui não podia ser uma super saturada? Poderia, se ela fosse feita em laboratório, tudo com condições controladas e não tivesse esse excesso aqui embaixo, tá? Tivesse tudo dissolvido. Poderia ser supersaturada. Como ela não é feita normalmente, ela vai ser saturada com corpo de chão, tá? Bom, e aí aqui eu tenho um gráfico para te mostrar como é que eu vejo a saturação na curva de solubilidade, tá? Os pontos A, B e C indicam soluções insaturadas. Então, todos os pontos que estiverem abaixo da curva vai ser insaturada. Qualquer ponto sobre a curva indica a solução saturada. Então, se eu tivesse um ponto aqui, seria solução saturada. E o ponto D indica solução supersaturada, ou seja, eu dissolvi mais do que o limite, certo? Importante essa nomenclatura. Bom, vamos falar de um exemplo como a gente usa esses dados para fazer cálculos, tá? Primeiro, sabendo-se que o coeficiente de solubilidade do dicromato de potássio a 20 graus Celsius é igual a 15 gramas para 100 gramas de água, pergunta-se, quanto desse sal pode ser dissolvido em 25 gramas de água? Então, os valores, eles são proporcionais. Então, eu quero saber quanto desse sal, então X gramas, pode ser dissolvido em 25 gramas de água, tá? O que eu sei é que 15 gramas eu consigo dissolver em 100 gramas de água, certo? Aí é só resolver essa regrinha de 3. Então, vai ser X vezes 100 é igual a 25 vezes 15. Então, o X vai ser 25 vezes 15 dividido por 100, certo? Então, como os valores eles são proporcionais, eu posso fazer essa continha. Essa continha vai dar 25 vezes 15 dividido por 100, vai dar 3,75, tá? Então, ó, se eu consigo dissolver 15 gramas em 100 gramas de água, em 25 gramas de água, eu vou conseguir dissolver 3,75, ok? Letra B. Que quantidade de água será necessária para dissolver 45 gramas desse sal nessa mesma temperatura? Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer ao contrário. Qual é a massa de água? Então, X gramas de água eu vou precisar para dissolver 45 gramas do sal.
tá? Como ele está na mesma temperatura, eu vou usar os mesmos dados. Então, ó, em 100 gramas de água, pelo dado do problema, eu consigo dissolver 15 gramas da substância. Então, eu vou resolver aqui essa regrinha de 3. Vai ficar x vezes 15 é igual a 100 vezes 45. Então, o x vai ser 100 vezes 45 dividido por 15. Então, aqui vai dar 100 vezes 45 dividido por 15. Vai dar 300 gramas, certo? E agora é de água. Tudo bem? Então, ó, se eu tô na mesma temperatura, eu posso usar essa proporção aqui. Agora, a letra C. Se foram misturados 48 gramas desse sal. Então, agora eu peguei 48 gramas do sal e misturei em 250 gramas de água, tá? Eu quero saber se a solução ela é saturada, insaturada ou saturada com corpo de chão. Para isso, eu preciso saber qual é a quantidade de sal que eu consigo dissolver em 250 gramas. Então, eu vou fazer a continha. Quanto do sal eu consigo dissolver em 250 gramas de água? O que eu sei? Eu sei que eu consigo dissolver 15 gramas do sal em 100 gramas de água, certo? Então, o x vai ser 15 vezes 250 dividido por 100, certo? Então, aqui vai dar 15 vezes 250 dividido por 100, que vai dar 37,5 gramas. Agora, eu vou comparar esse valor com o valor dado aqui, de 15 gramas para 100 gramas. Passou, não passou? Então, essa solução ela vai ser saturada com o corpo de chão, tá? Porque passou o valor da solubilidade. Isso, deu para entender? Espero que tenha sido ficado bem claro para você. Até a próxima.